Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta E, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney. Estou aqui com o Danilo e com dois convidados muito especiais. Boa tarde pessoal, eu sou o Danilo, CEO e co-founder da Fairmoney. Estou muito feliz de estar aqui na mesa com vocês. Hoje nós estamos recebendo o Carlos Carvalho, executivo de tecnologia com mais de 3 décadas em liderança de TI, transformação digital e estratégias corporativas de modernização. Correto? Correto. Muito obrigado por estar aqui. Legal. E o Bira, recebendo também o Biratan Lima, diretor da BU de Risco da Dimensa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É prazer, privilégio estar aqui de novo, né, cara? Já me sinto da casa. É de casa. Você é de casa. E é um prazer te receber. Obrigado. Pessoas aí como vocês têm aqui a porta aberta sempre. Muito obrigado. Bom, Dan, qual que é o nosso tema de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que muitas vezes, né, às vezes a gente vai falando assim na Fairmoney, a gente vai falando com os financiadores, às vezes eles acham que é um tema que ainda está distante, mas, cara, tá na porta de casa, tá aqui batendo na porta e quem tá bebendo dessa água tá bebendo limpa, né? Hoje a gente vai falar como que a IA está redefinindo a análise de risco no mercado de crédito. Perfeito. E antes da gente entrar nesse tema principal, eu queria conhecer um pouco mais da carreira de vocês, da trajetória de vocês. Por gentileza. Bom, você já deu um pequeno briefing, né? Eu tenho pouco mais de 30 anos aí de experiência na área de tecnologia, levando transformação digital e transformação de empresas de diversos setores, como saúde, varejo, financeiras, sempre pautado em 3 pilares, né? Estratégia, pessoas e tecnologia, convertendo esses pilares, né, em resultados tangíveis para que as empresas consigam atender às suas expectativas dentro dos seus objetivos, da sua estratégia. Né? O principal ponto, né, que eu sempre coloco é que a tecnologia ela não é uma área de suporte, é uma área de estratégia que vai ajudar as empresas a evoluírem. E a minha carreira foi basicamente desenvolvida com essa pegada. Né? Então, já assumi posições de CIO, diretor de tecnologia, enfim, eu vim trabalhando aí durante esse tempo. Tive durante 5 anos minha própria empresa de tecnologia. Foi um período muito importante para aprendizado, para construção aí de conhecimento e também fazendo parcerias com grandes empresas. E, enfim, hoje estou aí buscando, né, sempre contribuir com com as empresas e com a sua estratégia, como eu comentei. Legal. Ter expertises como a sua no nosso segmento também é muito importante. Com certeza. Bira. Biratan Lima, diretor da BU de Riscos da Dimensa Tecnologia. Pessoal que não me conhece ainda, eu vim do mercado de fundos, fui gestor de fundos, fui sócio do Grupo Cora Ipanema, foi feita a venda do grupo ali para o Santander, então durante 2 anos trabalhei no Santander, fui ali gestor de carteira do Santander. Hoje estamos ali na frente da BU de Riscos da Dimensa, incorporando tecnologia, melhorando um pouco da assertividade da tomada de decisão no nosso mercado, com aquele objetivo que a gente sempre fala nos bate-papos, né? Deixar o nosso mercado mais seguro para decisões mais eficientes, diminuindo o risco sistêmico do nosso ecossistema ali, para que todo mundo tenha acesso a um crédito democrático, bem colocado, bem estruturado e no preço certo. Essa é a nossa missão lá. Só com isso a gente já entendeu que o episódio de hoje vai ser alto nível. Alto nível, né? E você que nos acompanha de casa, se ainda não nos segue, por gentileza, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, a sua dúvida, né? Isso é importante para a gente manter o nosso ecossistema aceso. E, bom, para mim a tecnologia, ela não é um destino, ela é uma ferramenta, ela é a melhor promessa de que nós seremos capazes de alcançar o nosso mais alto nível. Eu não acredito que a IA ela vai tirar pessoas ou empresas do mercado, mas eu acredito que pessoas e empresas que utilizam a IA, essas sim, tirarão pessoas e empresas do mercado que não a utilizam. Tá? A tecnologia é a revolução. Não há outro caminho. E eu queria começar com uma pergunta
Difícil? Opa, as perguntas dele primeiro são as piores. É. Mas depois Queria melhora. começar com uma pergunta difícil, que é: como que vocês enxergam o papel da tecnologia? Qual que é o papel da tecnologia no mercado? Toca a vida lá, tá tranquilo? Tá? Tranquilo. Bom, o papel da tecnologia, se permitir responder Pô, vai lá. primeiro, é um papel de transformação, né? Nós usamos a tecnologia hoje para tudo em nossa vida. Nós temos um aparelho de celular que há 20 anos a gente nem imaginava que ele podia chegar onde ele chegou. Então a tecnologia está permeando a nossa vida. E isso não é diferente também para a visão de crédito, para a visão de qualquer outra frente, né, de processos de negócio. Quando nós olhamos para a tecnologia, como você falou, ela não vai tirar emprego das pessoas, mas ela vai transformar essas pessoas e transformar os empregos das pessoas. Eu acredito muito que, como você mesmo comentou, né, que a pessoa que utiliza a tecnologia ou a própria inteligência artificial vai ter um diferencial. Vai ser a pessoa que vai conseguir evoluir e a gente não vai participar daquele efeito Kodak que aconteceu, né, das empresas que tinham a visão de, poxa, assim, foi sempre assim e nunca vai mudar. Vai mudar. Eu sou da área de tecnologia há mais de 30 anos, eu já vi muitas mudanças acontecendo. Desde uma época que existiam os digitadores, vocês provavelmente talvez não se lembrem disso, que as pessoas usavam documentos, ele lembra? Pegavam datilografia, curso de datilografia, mas os digitadores nos bancos, eles tinham os documentos dos quais eles digitavam para dentro dos equipamentos, dos computadores. Você não tinha dados como são feitos hoje, né? Esse tipo de trabalho também se modificou porque a gente tem hoje, né, de pessoas que utilizam, tem planilha Excel, você tem dados, você tem formas diferentes de visualizar. E as pessoas que estão hoje identificadas como pessoas que fazem trabalhos muito operacionais, só mexendo em planilha, vão acabar tendo que se adaptar a essa nova realidade. Ou elas vão começar a trabalhar no sentido de analisar mais dados do que imputar os dados, ou elas vão acabar realmente ficando obsoletas para trás no mercado. A perda do espaço humano, algumas vezes nós já passamos por isso. Era industrial, por exemplo. Isso, exatamente. Então, o que você está trazendo é um processo de alteração de profissão. Exatamente. Né? O que puder ser automatizado, será automatizado. A gente estava conversando lá fora, Isso. eu recebi uma ligação, e é um nível que inclusive assusta. Né? Eu recebi uma ligação de uma venda, né? Uma mulher construindo uma venda muito bem, e depois de 3, 4 minutos, eu entendi que era uma IA, efetuando uma venda. Né? Tão bem ou melhor que um humano. Qual que é o papel da tecnologia, Bira? Como é que você vê isso? Fico pensando, há alguns poucos anos atrás, quando em alguma roda ali, ao redor de uma fogueira, alguém pensou, cara, tive uma ideia. E se a gente fizesse uma roda? E as pessoas em volta da fogueira falando, isso não vai pegar, não. A gente fala de tecnologia, de revolução tecnológica, como se fosse um grande desafio do nosso tempo. A verdade é que ao longo da nossa existência, a humanidade sempre se deparou com evoluções tecnológicas. Então tem toda uma mitologia, né, que envolve a questão do desenvolvimento tecnológico, diminuição da capacidade laboral, como que isso diminui a empregabilidade das pessoas, como é que isso vai ocupar posições de gente, né? E a gente trata isso como se fosse um assunto moderno, né? Zeitgeist, né? Do nosso tempo. E não é. Né? Ao longo da nossa história, a gente foi se adaptando à tecnologia, a gente foi entendendo que cada vez mais os processos precisam ser mais céleres, mais assertivos, mais rastreáveis. E o nosso esforço todo hoje vem em como que eu ajudo você, colaborador, você empresário, você financiador, como que eu deixo a tua vida mais tranquila nos aspectos técnicos,
para que você possa se dedicar mais aos aspectos negociais, a construir relacionamentos, a construir ecossistemas mais saudáveis, para que essa parte de supedâneo tecnológico ela se torne secundária. Então a gente vem ali da década de 70, com a primeira revolução tecnológica pesada, migração dos mainframes, dos computadores mais pesados. Isso já trouxe para a gente uma democratização ao acesso tecnológico que a gente vive hoje na mão dos filhos e dos netos, né? Hoje o ChatGPT é uma realidade no celular de crianças que tratam aquilo com tranquilidade, e existe uma normalização daquilo que a gente vai, daqui 20 anos, a gente vai estar discutindo de como a revolução tecnológica está impactando. Então, somos frutos dos nossos tempos, senhores. Não acho que a gente tenha outro caminho que não é a evolução tecnológica, e principalmente, você colocou muito bem, cara, nenhuma evolução tecnológica gerou desemprego, desalocação, mas pessoas que utilizaram bem as ferramentas, que entenderam o valor das ferramentas, quem chegou primeiro para beber a água limpa, esses caras se diferenciaram do mercado. É isso. E, assim, é bem muito interessante de pensar isso, que nem você falou, né? Ao longo da história sempre tiveram revoluções e sempre você pensa assim, nossa, como é que vai ser depois disso, né? E as coisas vão acontecendo e você precisa se adaptando, né? Então, tem até aquela frase, agora não vou me lembrar de quem que foi, mas é aquela frase de que não é o mais forte que sobrevive, mas é o mais adaptável. E aí eu queria começar com uma pergunta para você, Bira, de o quanto você acha hoje, dentro do nosso segmento, que os financiadores estão buscando se adaptar a essas novas tecnologias que vêm surgindo. Você acha que ainda é algo distante para a maior parte dos financiadores e você vê que são poucos que estão indo buscar essa água limpa e tem muita oportunidade ainda? Ou você vê que já está começando a ser algo mais recorrente no dia a dia do financiador? Aí eu vou falar do nosso mercado como um todo, né? Nosso mercado é sempre muito reativo, né? Ele é difícil você ter financiador visionário na parte tecnológica. Assim, os poucos expoentes que a gente tem de mercado viram referências. Hoje, o financiador, ele ainda, a grande parte do financiador, ele ainda está muito envolvido com a operação, né? Está muito no dia a dia, ele não tem espaço para pensar na evolução tecnológica, não como algo novo, mas como algo que faz parte do dia a dia dele. A gente estava até falando um pouco mais cedo hoje de como que o nosso mercado ele deixa para se adaptar no limite da hora, né? Toda a parte regulamentar, autorregulável, a gente deixa para se adaptar ao longo da hora. E acho que um pouco do nosso papel, né, em foros como esse, né, espaço que a gente fala diretamente, fala no coração do mercado, eu acho que tem muito da gente chamar a atenção desse financiador, né? Financiador, antecipe-se aos movimentos. Com certeza, cada vez que você não olha mercado, cada vez que você não evolui tecnologicamente, cada vez que você não melhora um processo, que você não digitaliza, o teu concorrente está fazendo isso. E aí, o concorrente, né, o mercado, ele vive, né, o nosso mercado, ele vive de assimetria de informações. Cada vez, olhando para a câmera, vai dar um corte bom aí, assim, olha, cada vez que você não aproveita a assimetria de informação do seu mercado, seu concorrente aproveita. E é legal isso porque eu costumo dizer que o preço da luz é menor do que o custo da escuridão. E muitas vezes, o financiador ele fica aquém do investimento que ele devia aportar para ter uma tecnologia para que levasse para ele uma melhor informação. O nosso segmento ele é de muito alto risco e muitas vezes um default ele pode tirar do mercado. Sim. Ele te tira do mercado. Então, um ponto fora da curva, ele acaba, você acaba alcançando ali o risco da ruína.
Você leva o seu negócio à ruína. Então, eu gosto muito de falar que o preço da luz ele é menor do que o custo da escuridão. O financiador, muitas vezes, ele vê como um trabalho implementar uma tecnologia, automatizar um processo, mas quando ele tem um processo automatizado, e eu lembro que você trouxe isso também no último papo nosso, que se eu tenho um processo mais automatizado, talvez eu tenha pessoas mais técnicas para analisar a informação, para ter mais tempo para tomar uma melhor decisão. Então eu vejo muito o papel da tecnologia dentro disso. Ela vai facilitar o trabalho de uma análise, ela vai facilitar o dia a dia do financiador, que tudo bem, talvez aquela dor ali não seja latente para ele. O processo dele, ele faz, ele está adaptado àquele processo, né? Mas quando eu automatizo, quando eu entrego informações adicionais, eu evito ou eu fujo de um risco ou eu tomo uma melhor decisão. E uma melhor decisão dentro do nosso segmento faz toda a diferença. Renato, você sabe que, sem querer te cortar, Não, ele vai falar da frase, que é a brincar quinta com ele. vez que eu falo ela, por isso. Mas olha, se é bom, pede, A frase é boa. se pede, A frase é boa. pede, né? Tá certo, vai lá. o abuso não impede o uso. Perfeito. É isso. O Carlos Carvalho é a minha referência para tecnologia. Assim, né? Então, eu não era do mercado de tecnologia, então todas as vezes que eu precisei de apoio, o Carlos teve a generosidade de me aclarar, de me trazer para esse mundo. E uma das conversas que a gente tem muito a respeito dessa questão de o que a IA vem impactando, como é que a gente vem trazendo isso para o nosso dia a dia. Um conselho que o Carlos sempre me deu é: não faça da IA algo maior do que ela é de fato. Né? A gente fala, a IA é um pouco mais do que um alicate ou uma chave de fenda. Você não aperta parafuso com alicate e você não corta fio com chave de fenda. Então, não caia na tentação de dar complexidade para uma coisa que não é. Isso é até um ponto que eu queria perguntar, Carlos. O que são os mitos, assim, de IA que a gente ouve? Porque é exatamente o que você falou, né? Você acha que a pessoa coloca isso como se fosse algo muito distante, como se fosse algo muito... E difícil implementar. né? Olha, os mitos da IA que a gente costuma enfrentar é que a gente vai ter uma fórmula mágica para resolver problemas, né? Eu vou trazer IA para cá e vai resolver todos os meus problemas. Isso é muito errado. Por exemplo, a gente está falando aqui de crédito, enfim, de uma visão de crédito, né? Não adianta nós falarmos que vamos implementar IA num ambiente onde, por exemplo, você não tem dados limpos, né? Você não tem dados bons, você não tem um ambiente de infraestrutura tecnológica que seja responsivo o suficiente para que isso seja processado. Então não adianta, e nem um modelo também muito bem desenvolvido. Com esses 3 pilares você não consegue implementar IA. Não adianta falar, a IA vai vir aqui e vai resolver todos os meus problemas. Não vai resolver nada. Porque se você não tem dados, se você não tem infraestrutura e você não tem um modelo bem definido, isso não vai resolver nenhum dos seus problemas. Primeiro, antes de colocar IA, a gente precisa primeiro fazer os passos de fazer uma limpeza de dados, fazer uma visão de ambiente, de infraestrutura, de tecnologia que esteja suficientemente bom e um modelo, né, que realmente funcione. Porque senão a gente não consegue ter essa visão, né? Então esse é um primeiro passo. Outro mito também é, poxa, tenho tudo isso pronto, mas em 3 meses eu consigo fazer uma implementação de IA? Também não consegue, porque a IA ela é baseada, como ela fala, em inteligência artificial. Ela é baseada num método de aprendizado. Então a gente precisa construir modelos que tenham e aprendam com as informações que existem, né, no nosso ambiente para que ela consiga fazer esse pensamento. A gente consegue evoluir, por exemplo, a visão de crédito, né, de simples avaliação de perfil e visualização em ambiente de score de crédito para uma visão personalizada de crédito para os nossos clientes. Você consegue personalizar individualmente. Só que isso não é uma visão que você vai ter isso em 3 meses. Você vai demorar de 8, 12 meses, às vezes mais, porque precisa ter uma maturação nesse modelo para que você tenha uma visão exata do seu cliente. Então, nós temos muitos mitos, né, de que a IA vai ser uma revolução, que vai trazer muitos benefícios. Sim, vai. Mas nós precisamos ter a consciência de que precisa estruturar um projeto, precisa estruturar dados, tem um fundamento, né, uma fundação para que isso aconteça.
Esses são os principais mitos que eu vejo hoje, não só, como a gente está falando aqui, financeiro, mas em área de saúde, área de varejo, em todas as áreas, a gente tem isso. A IA não democratiza o crédito sozinha. Né? Não vai democratizar. Ela vai te trazer mais eficiência, vai te trazer, né, melhores informações. Não só informação, mas melhores análises, às vezes, para você tomar melhores informações. Mas no final das contas, é o teu processo, é você tomando a decisão no final, né? Depende muito de quem que está usando do outro lado, né? Exatamente. Ela é o seu copiloto. Ela não vai substituir o piloto. Ela vai ser o seu copiloto de decisão. Esse é o ponto. Perfeito. Eu ia até perguntar mais um item, que é assim, muitas pessoas acham que é para você trazer eficiência, né? Mas não é só eficiência, né? É também para tomar uma melhor análise de decisão. Então hoje, Bira, se você puder comentar um pouco sobre isso também, você consegue trazer dados e trazer insights sobre esses dados limpos, claros, né? Mas que vai ajudar o financiador, no fim das contas, às vezes, conseguir enxergar coisas que ele não estava enxergando antes. Então não é só para ele tomar uma decisão mais rápido. Você sabe que o grande desafio nosso, hoje na Dimensa, é desmistificar esse tema da captação de dados. Então, como é que dentro da estrutura da Dimensa a gente trouxe a IA para a nossa realidade? Não foi no front-end, não foi na interação com o cliente. A primeira coisa que a gente fez na companhia foi trazer a inteligência artificial para a captação de dados inteligentes. É como que eu uso a IA, como é que eu uso ali a inteligência artificial para fazer a captação de dados. Em paralelo, eu tinha a frente de como que eu uso a IA para ter uma codagem melhor, para fazer uma linguagem de programação mais limpa, mais elegante, mais eficiente. Com isso pronto, é que a gente evoluiu para o front-end. Tem uma frase que a gente fala muito, né? A IA com certeza vai responder qualquer pergunta de qualquer assunto melhor do que eu responderia. Porque ela com certeza consegue consultar uma base de conhecimento muito maior que a minha. Mas a IA não faz pergunta, né? O papel do analista, do gestor, é fazer as perguntas certas. Não existe trazer a IA para fazer a digitalização da sua empresa se você não tiver um processo muito bem definido, um processo claro, com papéis e responsabilidades bem estruturadas, com tempos e movimentos muito claros. Você só vai digitalizar bagunça. Não é trazer eficiência só, é trazer pontos de vista. Hoje na plataforma, a gente tem ali uma solução que você sobe um PDF de um balanço, qualquer balanço, e a plataforma calcula os principais índices de balanço automaticamente. Eu não estou querendo substituir o analista de balanço, eu não quero substituir, se a gente fosse falar da linguagem técnica nossa aqui, eu não quero diminuir a importância da análise fundamentalista. Eu quero dar tempo para que o analista tome decisões baseadas em tempo de qualidade da sua análise, para que ele não precise perder tempo fazendo computação de dados. É para isso que a gente está pensando no próximo passo tecnológico. Hoje, na plataforma, a gente sobe o balanço, ele dá os principais índices e a própria plataforma já te responde. Para esse tipo de segmento, com essa característica, seria bom se você prestasse atenção nesses itens. A IA não tem discricionalidade, não faz assunção de responsabilidade, ela não é tua sócia no risco, mas ela vai liberar espaço de tempo de qualidade para que você consiga colocar a tua atenção naquilo que importa. Bira, há quanto tempo vocês estão na frente dessa análise de risco? Há quantos anos já fazendo isso? A história de Dimensa ali como um todo, ela vem na composição de M&As, né? Eu, especificamente, trabalho com risco há 15 anos, né? Eu vim do mercado de Distressed Credits. A gente tinha algumas estruturas, algumas plataformas ali, a gente foi crescendo isso. E eu brinco, né, que eu trabalho hoje no lugar que era o meu sonho contratar quando eu trabalhava com Distressed.
Eu fui construindo aquilo que eu queria contratar naquela época e não tinha. Sabe por quê? Porque eu vejo um desenvolvimento de vocês muito grande, né? Em especial aí nesses últimos 2 anos que a gente tem mais contato. Realmente é uma evolução que eu não imaginava que vocês alcançassem um espaço de tempo tão curto, né? Na verdade, eu não imaginava que a tecnologia me entregasse tanta informação e tanta informação mastigada. Como que você enxerga essa tendência de futuro, então? Se em 1, 2 anos vocês mudaram tanto o status quo de vocês, e em 1 ano, onde isso para? Sabe que essa é a pergunta que a gente se faz todo dia, né? Qual que é o próximo passo? Eu entendo que hoje, plataformas como as nossas, né, de riscos ali, obviamente que eu vou aqui tergiversar em causa própria, eu estou falando da BU de riscos da Dimensa, acesse www.dimensa.com. A gente pensa sempre como que o mercado vai consumir tecnologia, quais são os próximos passos de mercado. Eu entendo que hoje o mercado de tecnologia ele vai virar um grande hub de informações. Então a gente tem alguns movimentos andando em paralelo, né? Você tem toda a parte autorregulatória, começou ali com a 175, você tem a tecnologia do Drex, que antes de funcionar a gente já entendeu que a tecnologia talvez não fosse a mais apropriada, damos um passo para trás para dar 2 para frente. A gente tem toda uma preocupação de fazer captura de ativos tokenizados, comportamento de blockchain. Então, quando a gente pensa no próximo ano, a gente pensa em ter mais parceiros que tragam mais informação, que tragam mais dados para dentro das plataformas, da nossa plataforma de riscos, que a gente aumente a capacidade de fazer o processamento desse ecossistema todo, para dar cada vez mais discricionalidade, para dar cada vez mais... O Carlos falou uma coisa que é super importante, que é uma conversa muito nossa. A gente passou muito tempo falando de hiperpersonalização de mídia, hiperpersonalização de marca, e nós chegamos na era da hiperpersonalização da análise de risco, da hiperpersonalização da plataforma que analisa risco. A plataforma, né, o futuro é uma plataforma que ela agregue não só dado, mas ela agregue conhecimento, que ela possibilite hiperpersonalização, que ela possibilite você aproveitar do seu conhecimento, da sua trajetória, da sua narrativa pessoal para imprimir o seu tom naquele ambiente que você entende que vai dar maior segurança, maior assertividade, maior rastreabilidade. Carlos, dentro desse contexto, como que você vê o mercado amadurecido para consumir tecnologia, IA, ou o que falta para ele realmente conseguir absorver isso? O mercado tem amadurecido, né? Eu acredito que ainda falta um pouco de entendimento do que é possível ser feito com a tecnologia e principalmente com a inteligência artificial. A gente precisa entender que a inteligência artificial veio para ajudar, ela não veio para substituir pessoas, como a gente falou, mas ela é uma grande ferramenta, assim como o Biratan comentou, a gente tem que utilizá-la como sendo uma ferramenta de auxílio, não uma ferramenta que vai substituir um analista, que vai substituir uma pessoa. Ela vai ser um processo ela vai ser uma ferramenta que vai ajudar nos processos evolutivos das empresas. Quando nós olhamos para o ambiente hoje, né, das empresas, principalmente focando aí na parte de dados, né, nós temos muitas informações que muitas vezes, como eu comentei, não estão com os dados limpos. Então a gente precisa amadurecer isso primeiro. Primeiro precisamos olhar para o nosso ambiente tecnológico e entender se esses dados estão realmente funcionais, se eles estão realmente bons para que possam ser feitas essas análises. E aí é a grande maturidade, porque não adianta pensarmos que a IA vai resolver os problemas sem antes ter uma visão clara de quais são os nossos objetivos com essa inteligência artificial. Quando nós criamos um processo, por exemplo, de análise de crédito, que é um ponto que a gente comenta aqui,
É importante ter isso sempre claro, porque não adianta ter uma tecnologia que vai trazer informações erradas sobre aquela pessoa, né? Você vai fazer uma análise errada, enfim. Então, precisamos ter uma maturidade suficiente para entender que a tecnologia, que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que vai nos auxiliar no processo. E esse é um processo que vai ser longo ainda, né? Então, primeiro precisamos entender para onde que a gente vai com essa tecnologia, o que a gente quer fazer com essa inteligência artificial e como que nós vamos aplicá-la no dia a dia. Esse é o ponto mais importante, né? Essa é a maturidade que precisa começar a chegar nas empresas. Usar o ChatGPT, por exemplo, no dia a dia é uma coisa, né? Que a gente vai, faz perguntas, o nosso dia a dia, o Gemini, enfim, mas para traduzir isso para um processo profissional, isso é um pouco diferente, né? Não adianta plugar o ChatGPT no ambiente tecnológico da sua empresa, porque talvez não tenha governança, talvez não tenha uma visão de LGPD naquele momento. Então, você pode ter um processo que vai vazar informações, não ter informações complicadas. Então, para construir isso, a gente precisa ter maturidade suficiente para entender. Meus dados estão limpos, a inteligência artificial tem o seu papel. Será que nós temos governança sobre essa IA que a gente está colocando, ou a gente está colocando IA por colocar IA? Esse é um ponto de maturidade. Hoje a gente está com diversos financiadores vendo a gente aqui, que são financiadores pequenos, médios, grandes. A gente tem Factoring, tem Securitizadora, tem FDIC que está assistindo a gente aqui. E nem todo mundo tem time de TI, cada um tem suas maturidades diferentes, né? E aí, incrementando aqui a pergunta do Rê, precisa ter time de TI? Precisa ter gente lá dentro? Não precisa? Você consegue terceirizar isso? Acho que até é interessante vindo de você, que foi... né, teve a sua consultoria de tecnologia, tinha CTO as a Service, né, que você comentou. O que você vê disso? Não é necessariamente importante ter um time de tecnologia nas empresas, principalmente porque se a empresa for muito pequena, se você tiver uma empresa pequena, não consegue ter um time de tecnologia. Então, é importante ter parceiros que vão ajudá-lo a construir esse ambiente. Legal. E em questão de tempo, eu entendo que o momento de fazer essa implementação é agora. A gente precisa começar a fazer as implementações e começar a pensar no futuro da tecnologia em IA agora. Porque daqui a um tempo, se a empresa começar a pensar daqui a um tempo, ela vai ficar para trás. Como eu comentei, aquele efeito Kodak, você vai manter do jeito que está, só que seus outros concorrentes, assim como toda a tecnologia que a gente percebe que não é só uma moda, né? Como no passado existiram várias, né? Enfim, o metaverso era um deles, não sei. Enfim, a gente falou muito de metaverso e acabou não acontecendo. Mas a inteligência artificial é diferente. A gente percebe que isso nós temos que usar no dia a dia. Então, o momento é agora. Sempre pensando em estruturação, né, dessa empresa, ou com um time próprio, se for possível, se não com uma terceirização com empresas que têm esse conhecimento, que têm essa capacidade, né, para te auxiliar nesse processo. Perfeito. Nesse caso, aí agora a pergunta é para você, Bira. Porque temos diversos financiadores com diversas maturidades novamente. Quando eles chegam hoje para a Dimensa, ele precisa chegar maduro? Ele não precisa chegar maduro? Como que é para ele desenvolver isso com um terceiro hoje? Eu quero saber se a gente ainda tem o quadro É Verdade Esse Bilhete. Temos. Claro que temos. Ainda temos? Temos. Já quer causar agora? Você me permite dar uma exposed? Claro. De certa feita, de um certo cliente, o Carlos estava fazendo ali a terceirização da gestão de TI, né? Sim. CTO as a Service. CTO, CIO, dependia do que eu precisava. Boa, perfeito. E era cliente de Mensa. Pô, perfeito, né? Tô dentro de casa. O cara que conversa tecnologia comigo há 30 anos, um cliente que eu era beta tester nosso, de Mensa, vai nadar de braçada nesse negócio. E tinha um desafio de aproveitar o histórico do contas a pagar do cara, do contas a receber, na verdade, né? Mas do contas a receber do cara como uma variável de motor. E essa variável ali deveria trazer um tipo de comportamento que dentro do nosso motor de análise fosse capaz de emular uma rede neural de decisão. Pô, maravilhoso. Eu tenho a tecnologia, eu tenho um cliente que eu confio, eu tenho um cara da tecnologia que eu confio. Tenho dado. Vou lá ver, certo? Fizemos uma reunião, entramos para ver os dados. Não vamos falar o nome da empresa. Não.
Por favor. A gente corta. Cadê? A ideia o que era, gente? Era trazer comportamento do contas a receber do cara para virar uma variável de motor, onde deveria dar previsibilidade do comportamento da carteira dele, ponto. Ele não tinha uma carteira de contas a receber, ele tinha uma carteira de coisas a receber, né? Por isso que eu acho que o Carlos bate tanto essa questão da higienização de dados, né? Porque esse cliente, a gente fez a implementação do motor de crédito, utilizando variável externa, com IA, a gente fez em 15 dias, 15, 20 dias. A gente demorou 6 meses para limpar a base do cara. Então, que momento, qual que é a dificuldade que o cara chega na Dimensa? Primeiro, é a gente trazer essa visão de que não se digitaliza o que não é processável, né? Eu consigo dar uma ordem lógica para aquilo que está organizado. Então, sim, primeiro momento é entender se o cliente está preparado, se o processo de digitalização dele está acompanhando o processo de maturidade. Segundo, entender quais os dados que ele quer trazer para dentro dessa análise. Quando a gente fala de aproveitamento de dado do RP do cara, é muito bom quando ele tem isso claro, quando ele tem esse dado limpo, quando ele tem esse dado, a gente fala indexável, é muito bom, porque você vai trazer um conhecimento, você vai trazer uma assimetria de informação que o mercado não tem. Ninguém conhece melhor a tua carteira do que você mesmo. Perfeito. E a questão do parque tecnológico, né? Então, um pouco da nossa missão também é facilitar isso. Tem muito, embora a gente não trabalhe com a parte consultiva na BU de riscos lá, da Dimensa, mas a gente trabalha muito com a parte acessória. Então, é comum a gente ter lá uma equipe de integração que vai falar com o time de integração, o pessoal de produtos que vai entender a demanda, o pessoal de política de crédito que vai entender o que é política de crédito. E aí tem uma brincadeira aqui também, eu sei que você vai me criticar, ele vai me criticar, eu sei que... É normal dele. Né? Não leva pro pessoal, não. A gente, primeira reunião de briefing, né, vai fazer o discovery do projeto, e aí a gente pergunta para o cliente, mas como é que é a sua política de crédito? Aí o cliente, é muito simples, aqui a gente tem essa política de crédito completamente documentada, nós puxamos aqui a informação desse birô de crédito qualquer aqui, ó, e quando o birô de crédito fala que tem que dar esse valor, nós damos esse valor. Mas aqui isso não é política de crédito, você entende? Não acredito. Cara, mas é muito mais comum, obviamente fora do segmento financeiro, né? A política de crédito dele estava escrito num post-it. Empresa grande? Empresa mais... Não é uma empresa, não. Isso é realidade presente fora do nosso mercado. O nosso mercado de gestão de risco é um mercado muito privilegiado de gente muito boa que faz muita coisa com muito pouco para mitigar o risco do nosso segmento. Quando você sai desse mercado financeiro, financiador, que tem o interesse direto no risco, nem sempre a gente encontra a mesma diligência com o crédito em estruturas que não são especializadas em finanças. Então, absolutamente não é raro, indústria, comércio, distribuição, importadoras, que dão a política de análise de crédito documentada que ele tem puxar o birô de crédito, ver quanto que é o limite, só não liberar mais do que o sugerido pela plataforma sem a autorização do CFO. É a política de crédito do cara. Qual que é o nosso desafio? Você entende o risco que você corre? Você consegue aproveitar o risco que talvez o teu concorrente não esteja aproveitando? Mais que isso, você consegue entender as oportunidades? Né? Então, quantas indústrias que agora, para o fim do ano, que vão ter a sua receita de cartão de crédito em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que para se financiar nesse período, precisaram de crédito em maio. Quem que entendeu isso? Quantos caras que estão fazendo conta de Selic a 15 hoje, que tomaram lá recursos em taxas não tão boas aí no final do ano passado, porque tinha uma perspectiva ruim. Sim. Como é que a gente traduz isso no mercado? Esse que é o grande desafio nosso. Esse é o nosso dia a dia lá, cara. Mas isso é um trabalho educativo? Porque no final das contas você vai ter que educar ele a analisar.
Você vai ter que ensinar ele a analisar crédito, que a consulta que ele faz, que ele tira, na verdade, não é uma referência para ele. Né? Que ele pode estar perdendo boas vendas e que, na verdade, ele pode estar dando, e provavelmente está, dando um crédito na sorte. Você sabe que eu escuto muito isso, né? Vocês ajudaram a gente a melhorar o entendimento que a gente tinha, mas eu sou muito refratário a essa ideia do trabalho educativo. Na minha cabeça, ninguém entende mais o teu mercado que você, ninguém conhece melhor o teu cliente que você, ninguém conhece mais a tua carteira do que você. O meu trabalho é revisitar o teu conhecimento de maneira a deixá-lo mais rápido, mais assertivo, que você possa aproveitá-lo de uma maneira melhor. Eu acho que um ponto interessante é que assim, né? Basicamente você tem que tirar da cabeça da pessoa, às vezes, a política de crédito que ela tem na cabeça, mas ela não tem no papel, né? E às vezes ela tá achando que ela segue o que ela tem no papel e ela acha que aquilo é a política de crédito dela, mas na verdade nem é. Porque no fim das contas é o que ela tem na cabeça, né? E segue um padrão da cabeça dele, porque é um padrão. A pessoa tem um padrão na cabeça, ele segue. A gente fala muito de feeling e tal, tudo, mas feeling é uma coletânea de experiências que você teve e que depois você fala que é feeling, mas no fim das contas é um insight baseado em dados na sua cabeça, né? Mas é muito louco, porque eu acho que a gente está falando de IA aqui, mas a gente está falando de ajustar a base de dados, cara. É isso. A gente está falando de ajustar a base de dados, né? E assim, de verdade, já trabalhei em empresa grande também. Empresa grande também passa perrengue pra caramba com isso, cara. Sim. Passa perrengue pra caramba e não é só com análise de risco, não. É com base de dados de organização de BU dentro da empresa. É isso mesmo. De BU dentro da empresa, entendeu? Mas no fim das contas, vamos pegar aqui um exemplo, tipo comercial. Área comercial. Aí você vai fazer sua prospecção, você vai definir o seu ICP, aí você tem que definir quais são as variáveis, aí você começa a falar assim, putz, eu quero um cara desse segmento, eu quero esse cara que vai ser dessa localização, eu quero que ele tenha de X a tantos anos, o decisor tal, o usuário tal, a empresa tal. Você começa a definir, você coloca as variáveis e você começa a definir o seu ICP. Só que quando a gente fala de operação, por exemplo, quantos financiadores registram no sistema dele que a operação que ele fez foi entregue? Quantos registram no sistema deles que a operação que ele fez foi não entregue? A mercadoria não estava entregue. Tempo de atraso. Esse dado, por exemplo, é um dado super relevante. São dados relevantes, sabe por quê? Porque muitas vezes você não está trabalhando mais com isso sacado, você está trabalhando com isso excedente. Mas é que tem um problema, né, cara? Toda vez que você chega para o comercial, para a produção, para a operação e fala, a gente está implementando um projeto de inteligência artificial que vai melhorar a definição do seu ICP, que vai fazer uma mitigação sistêmica de risco. Você está falando todo o pitch de evolução tecnológica e o cara que está massacrado com a pressão da meta. Ele está massacrado porque o cara falou que se você não descontar ali a taxa tal, ele vai para o vizinho. Ele está massacrado porque é 4h30 da tarde do último dia do mês e tem que fechar a operação. A hora que você está falando todo esse pitch bonito, ele está escutando assim, meu Deus do céu, lá vem mais um negócio para eu fazer no sistema. Perfeito. Eu vou ter que enfiar mais dado no sistema. Esse cara que está me pedindo isso, ele não sabe como é que é meu dia. Uhum. Porque se ele soubesse a luta que é aqui, esse cara não estava pedindo para eu colocar se a mercadoria foi entregue, se teve confirmação. Ele não ia fazer. Esse cara não é do dia a dia. Uhum. Qual que é a nossa missão? Simplificar isso. É falar, cara, eu sou do teu dia a dia. Perfeito. Eu vou buscar essa informação. Onde é que está? Tem aonde esse negócio? Eu vou lá buscar para você. Perfeito. E transformar isso em conhecimento. Uhum. Então, gente, toda vez que falarem que vai ter um projeto novo na empresa de vocês, que vai ter evolução tecnológica, eu juro, eu sei que dá trabalho, mas confia no processo. Vai funcionar. Vai melhorar. Confia. Existe uma forma de fazer com que essas empresas estejam mais preparadas para adotar a tecnologia? Não existe uma fórmula mágica, né? Mas a gente precisa trabalhar com conscientização primeiro e demonstrar resultados. Acho que esse é o ponto principal, para que as empresas comecem a adotar a tecnologia. Se você tem algo que não mostra resultado, ninguém vai adotar. Né? O time precisa saber qual é o efeito daquilo. Precisa saber o efeito daquilo e que objetivo que a gente quer alcançar com aquele projeto. Né? Principalmente com inteligência artificial, que é muito novo. Poucas pessoas
tiveram resultados já positivos, né, com IA, ou tiveram resultados de alguma forma. Porque o que eu vejo muito no mercado é projetos pilotos, mas nada ainda muito efetivo. Então, esse é o ponto. Nós precisamos trazer evidências e precisamos trazer resultados de que a inteligência artificial está funcionando. Demonstrando isso, nós conseguimos alcançar resultados e conseguimos conscientizar que vai ser um bom... que teremos, né, uma adoção da tecnologia. Isso não é só característica da inteligência artificial, mas qualquer projeto de inovação e de transformação, ele passa por isso. Precisamos mostrar um resultado do que está acontecendo, do que vai ser alcançado, para que ele seja comprado. Senão ninguém vai querer. Como o Biratã comentou, no dia a dia, se nós não entendermos o que aquele profissional, aquela pessoa está querendo fazer no dia a dia, a gente não vai conseguir atingir. Não adianta pedir para ele marcar uma informação no sistema ou fazer vários passos, se vai atrapalhar ele no dia a dia. Nós temos que facilitar isso e mostrar o resultado que aquilo vai trazer. Pode-se falar para ele assim, você vai conviver um tempo com essa situação, mas no próximo passo é você ter uma facilidade, um resultado muito mais positivo aqui no seu ambiente. E isso é o dia a dia de trabalho de tecnologia. Eu inclusive, falo que houve uma mudança nos profissionais de tecnologia, principalmente no líder de tecnologia, que não é só entender de tecnologia, que tem que entender de processos, de pessoas, tem que entender de negócios, para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. É multifatorial. É multifatorial. Não adianta eu falar assim, mas o servidor X, o Y, o sistema tal, a stack tal, isso daí para o head de tecnologia, para o líder de tecnologia, não deve ser mais o dia a dia. O dia a dia tem que ser entender do negócio, entender do que está acontecendo, saber vender os projetos, saber conversar com a área de negócio, saber do que está acontecendo e dos processos internos da instituição que ele está trabalhando. Aí sim ele vai conseguir convencer e mostrar que a tecnologia é importante. Porque se ele não falar no dia a dia, se ele não conseguir falar a mesma linguagem do dia a dia da empresa, da pessoa que está lá no dia a dia fazendo as coisas, ele não vai conseguir convencer. Não adianta falar, olha, essa tecnologia aqui é sensacional. Tá bom, mas o que isso vai mudar no meu dia a dia? O que isso vai garantir que eu consiga ter os resultados esperados, que eu vá fechar minha meta aqui na sexta-feira, como o Bira falou, 4h30 da tarde, do último dia do mês, eu preciso fechar minha meta. Então, a gente precisa entender isso. Então, nós estamos falando de um decisor que parte do processo sai da mão dele em virtude da implementação da tecnologia, mas ele precisa desenvolver habilidades novas porque ele precisa vender isso para o time dele. Isso. Né? Então, isso vai muito com o que a gente já tinha falado. Exatamente. Ele precisa se aperfeiçoar, são novas habilidades e novos processos. Exatamente. A tecnologia gerando oportunidades no final das contas, te transformando. A tecnologia talvez ela seja ela transforme o homem em um super-homem. Sim, teoricamente seria isso. Transformar a tecnologia seria transformar o homem num super-homem, agregando mais funcionalidades, mais funções, mais recursos para que ele consiga tomar decisão. Esse é o ponto. E ser mais habilidoso naquilo que ele faz hoje. Sem depender do feeling, sem depender das intuições, mas com dados, com informações, com consistência e substância, para que isso seja tangível no dia a dia. Renato meteu uma citação de Nietzsche, cara. O homem além do homem, você percebeu? Você viu? Não está dando para acompanhar. O nível do podcast, senhores, tem aumentado a cada dia. A gente não está mais preparado para esse nível de citação aqui. Na verdade, eu fico procurando citação pronta na IA. É isso. Olha só. Boa. Mentira. Sabe uma coisa? Mentira. Sabe uma analogia muito bacana? É o smartphone. Eu lembro quando a Apple começou a fazer o smartphone e a gente falava, cara, eu só quero fazer a ligação, velho. Talvez ver a hora, mandar um SMS. Até a tecnologia, a gente entender para que servia o smartphone e como que você poderia transformar a tua estação de trabalho na palma da tua mão, isso demorou. Hoje a gente está mais preparado para fazer essas aliterações de tecnologia, né? Hoje você consegue trazer a IA mais para o dia a dia, trazer a realidade tecnológica, a evolução tecnológica mais perto de você, mais rápido, mais fácil. As gerações que estão vindo, elas já vêm familiarizadas, né? Então hoje não é raro você pegar criança que vai na TV e tenta mudar o canal da TV com o dedo. Uhum.
né? Olha só, Bira, é até legal você comentar isso. Pensei nisso agora também. Quando eu cheguei a trabalhar com meu pai lá atrás, eu não lembro de ter WhatsApp, né? Hoje, quantas operações que a gente vê em financiador chegando pro WhatsApp, né? Quanta operação que você vê chegando no WhatsApp, com documento WhatsApp, antes era tudo no e-mail, né? Enfim. E, enfim, as pessoas têm que se adaptando, né? Tem que se ajustando e tem muita coisa que surge que parece que é a nova modalidade que nunca foi diferente disso. É isso mesmo. Mesmo? E só um parênteses, tem coisas que a gente começa a usar e depois de 10 anos, 5 anos, já fica obsoleto. Se você for pensar o SMS, como a gente comentou, há um tempo atrás era uma coisa sensacional. Hoje é o WhatsApp. O que será daqui 5 a 10 anos? É verdade. A gente tem essa característica também da tecnologia. Tudo muda muito rápido. É verdade. A gente tem, né, a visão do comercial, né? Então, um comercial de produto qualquer que ele saía com um carro entupido de amostra, 10 catálogos, 20 talão de pedido. Aí ele pegava ali o pedido, mandava para a fábrica ia fazer lá o conta, porque o crédito nasce do contas a receber, né? Então ele mandava para o contas a receber, que puxava lá o birô de crédito, e falava, olha, esse cara aqui, infelizmente, ele fez um pedido de 10, mas só cabe 3 no pedido dele. Hoje você tem a ferramenta que você está passando na porta, coloca o CNPJ do cara, já levanta ali quais os produtos que ele consome, qual o limite de crédito sugerido, quem é o dono, com quem fala, qual que é o perfil, onde é que o cara estudou. E aí, de novo, a hiperpersonalização da oferta. Uma coisa que a gente fala muito é isso, na tecnologia, ela é guiada pela oferta. A empresa de tecnologia, o mundo tecnológico, quando a gente fala de qualquer interação de mundo tecnológico, quem guia a oferta, quem guia todo o desenvolvimento da tecnologia é a área de oferta, é quem oferta produto. Por isso a nossa preocupação de estar sempre tão institucionalmente presente nos eventos, né? Então, a gente se encontra em vários eventos aí do nosso mercado, do nosso segmento. Por quê? Se eu não der local de fala para o meu cliente, é muito provável que eu me descole desse cliente, da dor desse cliente, eu não consiga fazer a objetivação da solução que ele está procurando, da dor daquele momento. É uma preocupação muito latente nossa hoje. Por isso que a gente se vê bastante, né? Vocês também têm estado bastante lá. O Jonas, da Vitalsec, ele mandou uma pergunta. Para uma securitizadora de menor porte, com um orçamento mais limitado e menor volume de dados internos, qual seria o primeiro passo e o mais estratégico para começar a implementar uma IA em análise de risco? Acho que é chamar você, né? Jonas, www.dimensa.com. A gente tem... Vou aproveitar aqui, deixar a bola muito quicando. Jonas, obrigado da pergunta. Pessoal, mande mais perguntas. A gente tem alguns produtos hoje voltados para o mercado de entrada, né? Para esse mercado, é o cara que ele tem ali uma operação ainda em fase de criar substância, de estar testando o mercado, estar trazendo novos parceiros. Eu não tenho problema nenhum de ser utilizado juntamente com outras frentes. Então, contrata ali quantos pneus você quiser, quantas plataformas, e me coloca no meio. Usa, testa. A gente tem soluções hoje para esse tipo de mercado que oferecem fontes de consulta, oferecem motor de análise. Para quem conhece ali um pouco da gente tem uma parceria com a Equifax e a gente traz dentro da plataforma hoje legada, sem custo extra, eu trago consulta de protesto, cheque sem fundo, consulta de negativação, histórico de consultas na plataforma com IA por menos de R$1.000 por mês. Me procura que a gente vai resolver esse teu problema aí para você já estar devidamente inserido nesse caiu no colo. Obrigado. A Bianca, da Capital FDIC, e essa eu acho que pode ser até mais para o Carlos. Além da análise de crédito, quais outras áreas merecem uma atenção especial para implementação de IA? Legal. Nossa, aí a gente abre um leque imenso, porque
praticamente todas as áreas a gente pode utilizar IA. Para a área comercial, para análise de crédito, para a área jurídica, para auxílio de análise de contratos, enfim, a gente consegue utilizar a inteligência artificial hoje para todas as frentes dentro da empresa. Basta a gente entender quais são os objetivos que a gente quer alcançar com essa inteligência. Né? Falar de uma área jurídica de contratos, por exemplo. Hoje a gente gasta muito tempo com os advogados analisando contrato, fazendo avaliações de contrato, aí você manda para a empresa, volta para a empresa, e fica aquela situação que às vezes demora 2, 3 meses para assinar um contrato. Como é isso? Então. Muitas vezes. Olha a brincadeirinha dele. Para quem não pegou, eu corto. Para quem não pegou, é comigo essa. Então, com a inteligência artificial, essas análises de contrato elas ficam muito mais fáceis. Eu fiz recentemente um piloto onde nós tínhamos avaliação de contratos que nós reduzimos o tempo de 3 meses, por isso que eu falei inclusive 3 meses, para 15 dias. Porque a IA conseguia fazer a avaliação e dizer quais os pontos, e a partir da característica das empresas, quais eram os pontos que eram relevantes para as características da empresa A e da empresa B. E aí, quando saía o contrato, saía já com a visão de, isso aqui é importante para a empresa A, isso aqui é importante para a empresa B. Então, a avaliação dos contratos ficou muito mais rápida. Em 15 dias, conseguia-se assinar os contratos. Isso foi um piloto de alguns contratos, de alguma frente, que depois ele foi começar a ser expandido para outras frentes. Então, no final das contas, ela consegue implementar IA em toda a operação dela. Eu acho que o ponto principal aí é o que está doendo mais. É o que está doendo mais, e exatamente. O que ela tem elementos para te entregar de dados para que você construa uma ferramenta, uma automação mais adequada. Exatamente, a automação adequada. E, inclusive, né, existem outra implementação que a gente pode fazer também é de atendimentos autônomos, né? Quando você comentou que você estava falando com uma IA e você não sabia que era uma IA. Recentemente a gente fez algumas implementações na área da saúde, onde o paciente conversava com a IA para marcar consulta, para agendar exame, para tirar dúvidas, enfim. E a resposta é tão humanizada nesse processo, né, não é um chatbot, mas é uma IA mesmo respondendo de uma forma humanizada. Então você consegue ter essa visão de que até o atendimento que é feito hoje por seres humanos pode ser substituído por um atendimento mais rápido de IA, porque você não se limita à quantidade de operadores que atendem no telefone. Você tem uma quantidade de operadores infinita, que todo mundo que for acessar você consegue conversar. Né? E hoje você já consegue também trabalhar com voz em alguns pontos. Né? A gente já evoluiu mais para atendimento de IA por voz. Então as coisas estão evoluindo. Não. Há um ponto que nós podemos utilizar em várias frentes e como você comentou, qual é o principal dor hoje que você tem? Vamos olhar para ver se a gente consegue trabalhar com IA para resolver. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, para quem está querendo começar a implementar uma IA, quais seriam os passos dessa empresa? Né? Quem que ela procura, como que ela procura, para onde ela olha, ela quer montar um time específico ali para automatizar o processo. Quem ela procura? Chama o Biratã. Bom, hoje nós temos diversas empresas que podem auxiliar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de Salesforce para a frente de CRM, a própria Salesforce já tem IAs responsáveis responsivas, né, que ajudam nesse processo, com a Agentforce, por exemplo. Você pode procurar o seu parceiro de Agentforce, mas existem outras empresas, né, que eu tenho contatos, enfim, eu também consigo auxiliar para identificar quais são as dores. Mas, assim, normalmente empresas de tecnologia que tenham já essa experiência. Né? Eu não vou ficar falando o nome de algumas outras aqui, porque, enfim... Não estão pagando. Não estão pagando, enfim, não está com o nome aqui, não caiu o Pix. Mas existem algumas empresas que já estão na frente disso, que já fazem algumas implementações, tanto em ambientes AWS, Google, Azure, que conseguem utilizar as IAs já em nuvem para facilitar esse ambiente. Mas, enfim, é importante procurar um parceiro que já tenha tido experiências de que já tem implementado IA em seus clientes. O que eu não recomendo é pegar alguém que seja aventureiro, que queira colocar IA, nunca fiz IA, vou fazer agora. Não é bom fazer isso. É bom procurar parceiros que tenham já esse histórico e que façam isso já. Né? Eu já fiz isso no passado com algumas
com alguns clientes, enfim, e conheço empresas que consigam fazer isso. Eu tenho algumas referências que eu, enfim, poderia ajudar empresas, enfim. Quem quiser me acessar pelo LinkedIn também para conversar, enfim, estou sempre à disposição. Nós vamos subir o seu LinkedIn agora, que é Carlos ACC no LinkedIn. Você coloca lá linkedin.com/in/carlosacc. Esse é o meu LinkedIn, pode acessar lá. Eu não sei se já está encaminhando ou não no final, mas tem mais uma pergunta aqui. Claro. Eu queria falar sobre um item de fraude, porque sempre a gente fala sobre fraude, né? Os financiadores sempre questionam sobre isso e assim, eu não acredito que a IA ela vai acabar com a fraude, mas ela provavelmente vai te ajudar a identificar algumas, certo? E aí eu queria perguntar aí para você, Bira, até se você tem casos, né, para contar às vezes de onde vocês conseguiram mitigar possíveis fraudes. Bom, vou estender essa pergunta sua, Carlos, também. Por quê? A gente tem um quadro aqui, que é o que o Bira antecipou, que chama É Verdade Esse Bilhete. É o momento onde a gente conta aqui casos de fraude e mais relacionados ao nosso segmento, mas eu queria ouvir do Bira também, mas de você, se você conhece algum caso, porque a tecnologia ela ajuda para o bem e para o mal. Sim. Né? Se você teria algum caso de fraude que você lembra, que te chamou a atenção para contar, mas Bira, você começa e pensa A gente em tem que criar uma vinheta para esse quadro. Não, vamos. Verdade esse bilhete agora, então. E aí a gente já cria... Faz uma chamada, boa. entra um bilhete, né? É isso. Cara, a gente tem alguns casos lá. Eu vou fazer uma citação muito a 10 mil metros de altura, para a gente não dar exposa nem cliente. Mas a gente recebeu ali um balanço para analisar via IA, que era a gente tem hoje 20 clientes fazendo o teste, né, mais efetivo, mais em produção, da análise de balanço com a sugestão de procedimentos de risco, de mitigação de risco, baseado na característica daquele balanço. E aí nós trouxemos, né, pedimos autorização ali para alguns clientes que trouxeram o opt-in do Banco Central para entender como é que estava o endividamento do cidadão para comparar com o balanço, né? E assim, a menos que o contador do cara seja o Tolkien, talvez o balanço dele não reflita a totalidade do endividamento dele. É um trabalho que não muito mais do que em 1 minuto nós conseguimos, utilizando IA, análise de balanço, comparando tendência de liquidação com outro produto que a gente tem lá, que é do CredMap. Então a gente comparou o balanço dele, o histórico de liquidações dele, que é um produto que a gente tem com a Núclea, mais o endividamento do Banco Central que ele tinha, o SCR dele. Em menos de 1 minuto houve a descaracterização da forma de crescimento que ele estava, era uma forma de crescimento desestruturada. Claramente esse cara estava se preparando para se financiar na conta do veículo, né? Fraude, para falar. Tradução, estava se preparando para dar um golpe. Menos de 1 minuto. Então, por mais diligente que seja um analista, por mais diligente que seja alguém da mesa, uma pessoa de cadastro, uma pessoa de gestão de crédito, o tempo de resposta, muitas vezes, é tão mais importante do que o resultado da resposta. Sair do risco, né? Vamos citar Rogério Castelo Branco de novo ou não? Claro. O menor risco é aquele que você sai primeiro. Quanto mais a gente consegue antecipar um movimento que não é fé, menor o risco de você entrar num tipo de ciclo vicioso lá, que lá na frente vai te gerar um problema. Menos de 1 minuto. Constatação de uma fraude que foi pensada por contador, administrador, CFO, durante meses. Menos de 1 minuto. Isso é legal porque muita gente do nosso segmento diz que o nosso segmento é um segmento de... gênios, né? Sair dos clientes. É isso. É o momento de sair dos clientes. Entrar é fácil. Entrar é fácil. Tem que saber o momento de sair. E é difícil, porque geralmente
aquela operação que realmente ela acontece, você tem algum nível de relacionamento, mas os indicadores estão piorando. Mas se você não acompanha os indicadores... Renato, libera aquela tranche, eu conheço o cara. Só libera essa... Eu sei que a nossa política de crédito... Mas a tranche era 3 dias, agora está 7. Não, mas eu tá conheço. 10. Eu conheço. É que ele está se preparando para o fim do... Está crescendo muito, cara. Está crescendo muito. Eu conheço ele. Pode liberar essa... É só essa tranche. É só essa exceção. É só esse caso. É só essa fraude. Mas sabe um ponto que você trouxe, antes de você, Carlos, contar algum caso também? É que... Além, é claro, de você evitar, né, que às vezes acabe tomando uma decisão errada, né, nesse caso que você contou, cara, 1 minuto, você evitou uma pessoa, ou às vezes mais de uma pessoa, às vezes um comitê, falando em cima de dados que não eram verdadeiros, todo mundo perdendo tempo em cima de um caso que é fraude, para depois você chegar a falar não, descobrir que é fraude super depois e sinceramente, ainda assim ficar puto. Que você perdeu tempo. E o cliente fica bravo com você depois que você demorou. Você demorou para dar uma negativa. Pois é, cara, é complicado. Tem um caso de fraude legal? Então, se eu falar, vão ter que me matar, não é? Mas brincadeiras à parte, né? Quando a gente fala de fraude, e quando indo para um lado de segurança da informação e até nessa parte de segurança, a gente costuma falar que a corrente sempre é tão forte quanto o elo mais fraco, né? Então, quando a gente fala de um elo fraco, normalmente a gente cai em pessoas. Como a gente estava falando, né? Como vocês estavam comentando a respeito de liberação, enfim, de acesso. Quando nós temos uma fragilidade com pessoas e até inclusive com senhas, com liberação de senhas, é o que causa mais fraudes, né? E na minha época que trabalhando no mercado financeiro, a gente percebia que as fraudes eram muito mais internas do que tentativas de invasão externa, né? E a busca por colocar métodos e formas de que isso ficasse seguro é o grande desafio. Hoje nós temos grandes pessoas que conhecem muito sobre segurança da informação, muito sobre como proteger os dados, como proteger a entrada, proteger as invasões. Então, eu não vou falar de nenhuma fraude específica, justamente porque se eu comentar alguma dessas que eu conheço, enfim, vai ficar notório. Não tem que te matar. Não, tem essa história, tem uma situação de que eu já assinei alguns termos de confidencialidade porque envolve tecnologia e aí eu não poderia comentar isso, enfim, se eu comentar vão saber de qual empresa. Mas o importante é que a gente tenha pessoas que garantam essa segurança. Como o Bira comentou, esse caso todo que aconteceu, que foi detectado em poucos minutos, esse é o objetivo, criar formas de que a gente não trabalhe no sistema de, poxa, derramou o leite, né? Vamos evitar que aquele leite seja derramado. É isso que a gente busca, né? Uma forma preventiva de uma forma preditiva ao invés de ser só preventivo. Que a gente consiga garantir que ninguém vá acessar aquela informação ou causar uma fraude sem que a gente saiba antes. Então, esse é o ponto mais importante da gente regular fraudes, regular processos que possam ter invasão e perda de informações, vazamento de informações, né? Então, esse é o ponto importante, porque dependendo da empresa que você trabalha, você tem informações de pessoas politicamente expostas, por exemplo. Perfeito. Né? E aí, se você vaza que um exame do Lula, o exame de tal pessoa, falando do mercado de saúde, tinha algum tipo de doença específica. Imagine o quanto isso ia fazer com que a imagem da empresa fosse destruída, né? Que acho que o principal aí é a visão de imagem. Perfeito. Não, o risco de imagem é muito grande. Então, esse é o ponto importante, né? Não só de fraudes, mas de garantir a segurança de toda aquela tecnologia. Isso sempre, o responsável por tecnologia, o líder de tecnologia, precisa estar preocupado, não só delegando isso para um comitê de segurança ou para um CSO, mas o CIO, o CTO, precisa ter isso sempre em mente. Que ele tem que estar de mãos dadas ali com o CSO para que essas informações, para que toda empresa esteja protegida. Inclusive por questões de fraudes, por questões de informações erradas, enfim, vazamento de informações, tentativas de invasão. Isso é uma coisa que deixa os profissionais de tecnologia e os profissionais de segurança, às vezes, sem sono. Porque tem empresas que têm muita tentativa de invasão. E busca por fraude, tentativa de boletos adulterados e muitas coisas que existem que são importantes para a gente conseguir garantir essa segurança.
né? Acho que esse é o ponto mais importante. Poxa, muito legal, bom. muito legal. Isso o nosso segmento é uma aula, né? E para quem realmente quer fazer o negócio dele de forma profissional. Sim. Eu costumo dizer que o amador não ganha dinheiro em nada, né? E a transformação digital, ela vai acontecer independente da vontade dos empresários. Sim. Eu acredito que ainda por algum tempo, o empresário que não implementar ou que não tiver a automação ou as melhores informações ou um processo mais justo, ele ainda continue no mercado. Mas eu não sei se ele fica 5 anos no mercado. Eu não tenho essa segurança de dizer isso. Porque a fraude, ela está mais bem elaborada. Inclusive, nós tivemos um caso onde existia uma estrutura de plataforma risco sacado. O cedente contratou uma empresa fraudadora que desenvolveu uma plataforma do sacado, com confirmação, com tudo. Então, se o financiador ele não acompanhar a transformação digital, em algum momento ele fatalmente ficará pelo caminho. E é aquilo, só ganha dinheiro no mundo profissional. Sim. Futebol dá dinheiro. Pro Profissional dá. Sim. Pro amador, não. Não. E a transformação digital é profissionalizar o nosso segmento. E eu fico muito feliz de receber 2 pessoas aqui tão capacitadas em falar de tecnologia, em falar, em entregar um conteúdo que realmente a seta para onde o nosso mercado está apontando, né? O nosso mercado ele sabe ele sabe prospectar. Ele é expert em prospectar, ele gosta de vender, ele atende bem, atende melhor do que banco. Uhum. Tem Sim, um relacionamento sem dúvida melhor. nenhuma. Eu ainda acho que o principal problema nosso é tecnologia, é a implementação da tecnologia. Então eu fico muito feliz de entregar um conteúdo desse, né? De conseguir mostrar o quão importante é a implementação da tecnologia. Eu acho que entregar um conteúdo desse que é técnico de uma maneira que a gente traz pro dia a dia do financiador, né? Poxa, a gente está falando aqui, ó, por exemplo, Bira, você está comentando da dor do comercial lá na ponta do que o financiador está sentindo, entendeu? Isso é empatia, né? E isso é super importante do financiador que está aqui, porque ele sabe, ele vive isso, ele vê isso, mas ele sabe que isso é o dia a dia dele e que ele ainda assim está incluso aqui dentro e que ele pode ainda assim ir atrás de plataformas como, por exemplo, a da Dimensa, para apoiar ele a organizar os processos, a alinhar com os colaboradores dele e conseguir trazer, por exemplo, inteligência artificial para dentro do universo dele, né? Então, é um assunto que, como a gente conversou até agora há pouco, né? Que até você citou isso, que às vezes o nosso segmento às vezes é o último a entrar dentro de algumas tecnologias, ou ele entra muito depois, né? Então, cara, é muito importante trazer esse tipo de conteúdo mastigado, né? Mastigado, não é só vir aqui e falar assim, tecnicamente, né? A pessoa precisa entender, né? A pessoa precisa saber o que ela precisa fazer, ou como ela pode estar, como ela está incluída nisso. Então, acho que é muito interessante a gente conseguir trazer neste formato de fala. Cara, parabéns para vocês, porque vocês trabalham com itens que são complexos e estão conseguindo trazer de uma forma muito, muito clara, assim, muito simples de entender. Bom, a gente está caminhando para o nosso final, mas antes das considerações... Bora lá! Pessoal, a Fair Money, ela acredita muito, né, que o futuro já está sendo construído no nosso segmento, com colaboração, com parceria, com estratégia, com tecnologia. E a gente busca muito parceiros, né, que estejam aqui com a gente, né, em forma de patrocinadores, que tenham os mesmos valores que a gente, né? Eu vou deixar um aqui por último para falar, mas começando até com a Intellect, que virou a nossa contadora da Fair Money. A gente conheceu ela, inclusive, no evento Jornada do Aprendizado, né? Participou com a gente. Cara, foi incrível a nossa transformação, assim, dessa migração que a gente está fazendo agora. Realmente, o atendimento incrível. Então, a gente não coloca aqui só o que a gente fala, a gente coloca também o que a gente compra, né? Então,
vocês precisarem de uma contadora, né, uma empresa de contabilidade, fala com a gente consegue fazer esse intermédio para vocês. O Smart Factor, né, que é uma plataforma RP para o dia a dia do financiador. A gente toda semana passa financiadores, toda semana a gente passa financiadores para eles, falem com a gente tem condições especiais com o Smart também. Com a Bicred do Roger, né? Roger, nem preciso ficar falando muito aqui, sinceramente, Roger, porque você sabe. Grande parceiro, um abraço. O Roger é sempre falado aqui por todo mundo, né? Agradeço também de vinhos que a gente fechou agora, Onivino. A Onivino, a partir dos próximos episódios, vinhos especiais. Sensacional. Vinhos especiais. E condições especiais. Condições especiais. Aguardem, pessoal, aguardem. E também agradecer a Antecipa Pay, né, com o Gilberto, que também é a nossa nova patrocinadora aí, ó, na hora. De risco sacado, né? Uma plataforma de risco sacado, a gente está fazendo parceria com eles também. Tiverem interesse, entre em contato com a gente. E para finalizar... Achei que você ia esquecer do principal. Eu já falei de primeira já para ele. Vou deixar por último. Teve o último podcast, vocês podem assistir lá de novo. O Bira veio aqui, apertou a nossa mão e falou assim, ó, eu vou estar aí nesse hall de patrocinadores, a gente tem os mesmos valores. Apertou a nossa mão, tá aqui com a gente, ó. Infelizmente não casou com a minha fala, mas daqui a pouco vai aparecer de novo. Bira, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui dentro com a gente. Acho que os valores tem muito merge, né? Tem muita sinergia. Toda essa parte de tecnologia, mas também essa parte de colaboração, né? De estar aqui, de ser empático, de vir disseminar esse conhecimento, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente também, como um dos nossos patrocinadores, né? Com a Dimensa, com a plataforma que, inclusive, recentemente a gente participou ali da apresentação de vocês, que vem sempre evoluindo, né? Acho que tem 2, 3 semanas que vocês fizeram agora uma apresentação, que esse episódio vai sair depois, né? Mas, enfim, e a gente está sempre ali divulgando porque a gente realmente acredita. A gente coloca aqui empresas que a gente acredita. Então, obrigado. No final das contas, o Adianta E tem por escopo levar mais informação, transformar o mercado em um ambiente mais solidário, mais seguro. E para a gente é maravilhoso contar com empresas que possibilitam também, né, que a gente entregue esse conteúdo, mas que tenham as mesmas visões que a gente, né, os mesmos objetivos, né? Então, Bira, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre, né? Bom, considerações finais? Considerações finais? Bom, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e poder trazer um pouco do conhecimento, né, de tecnologia, de inteligência artificial. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído bastante aí com o que a gente conversou e contem comigo para outras oportunidades. Se precisarem também conversar mais de tecnologia, estou à disposição. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigado. Legal. Adianta E é um podcast da Fair Money. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Muito importante a sua colaboração para fortalecer o nosso ecossistema. Vai ser a nossa vinheta. Essa agora. Vai ser. E aqui, ó, agora apareceu, ó. Dimensa Tecnologia, um prazer, um privilégio. Obrigado pela generosidade de vocês. A Dimensa acredita muito no sistema colaborativo. A gente entende que dar local de fala ao cliente é essencial. É o que faz a gente estar buscando cada vez mais evoluções. Desde o começo desse ano, a gente procurou criar condições cada vez melhores para atender o cliente, dar desenvolvimento tecnológico, fazer essa proximidade virar solução para atender dor de mercado. Eu acredito que a gente tem conseguido fazer isso bem. Então, muito obrigado mais uma vez pela generosidade de vocês. Abraço, Giba. Abraço, Roger. Conheço o pessoal da contabilidade, estava no evento lá. Um abraço também. E a FIAP você não falou, você viu? FIAP eu não falei. FIAP é a nossa incubadora. Sim, eu sei. A gente, até hoje, poxa, segunda eu trabalhei de lá. Vou para lá às vezes para trabalhar de lá, para fazer o contato com o pessoal, mas a FIAP foi onde a gente nasceu, foi onde a gente foi acelerado. Eu agradeço a FIAP também de ser a nossa parceira. Poxa, a gente vai continuar
pedindo muito para vocês ainda. Vocês ainda vão ouvir muita gente. Bom, e para fechar essa nossa parceria aí, um presente especial, podem abrir. Muito obrigado. Esse Muito obrigado. é Obrigado. o Fairwine, Obrigado. Fairwine. o vinho da Fairmoney. Vamos abrir aqui. Ele já é da parceria nova da... Esse ainda não. Esse, pessoal, é o último Fairwine, não adianta aí, hein? Olha só. Olha Que lá. responsa, hein? Olha lá. Ah, puxa. Cara, me chama pra tomar, hein, meu. Vou chamar, com certeza. Muito bacana, muito bacana. Renato apertou esse daí. Eu não fiz o curso de abrir o vinho. Aqui, ó. Muito bom. Muito legal, gente. Obrigado. É sempre uma gentileza, uma generosidade muito grande de vocês em receber todo mundo que passa aqui nessa cadeira. Dar espaço para que quem está aqui se sinta à vontade, que vire um grande bate-papo, uma grande troca de ideias, que a gente sinta à vontade para falar, que a gente se sinta incentivado a trocar ideia, a fortalecer esse ecossistema. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Contem sempre com a gente lá, contem sempre, independentemente de branding, contem sempre com o Bira. O Bira é fã desse canal aqui. Obrigado. Que legal. No final das contas, quem agradece somos nós, porque o conteúdo é de vocês. Nós somos só a via para que ele chegue a todos aqueles que querem, merecem e precisam consumir esse tipo de conteúdo. Então, eu fico imensamente grato em poder ser a via desse conteúdo tão especial de vocês. Parabéns pelo conteúdo de vocês. Um prazer te receber. Bira, é um prazer sempre ter a sua companhia, né? Essa aqui é a sua casa, sinta-se à vontade. Claro que na terceira vinda aqui você paga um boleto, isso é óbvio. Pode né? pedir música na terceira? Pode pedir, você pode, claro, né? Não é de graça, mas pode. Né? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado por transformar esse ambiente nosso em um ambiente mais seguro, mais dinâmico. É isso. Né? Bira, há tanto tempo ajudando esse segmento, então é um prazer enorme te receber. E pessoal de casa, a gente fica aqui, mas volta já. Até Um logo. abraço. Valeu. Tchau, tchau.